Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, eu comecei essa live aqui meio repentinamente, porque eu queria falar um assunto aqui no Instagram, e eu faço a live e depois ela já fica salva aqui como um vídeo, né? Como um arquivo, para que as pessoas possam assistir depois também, tá bom? Eu abri uma caixinha de perguntas, fazia tempo que não abria, e eu abri uma caixinha de perguntas e algumas pessoas mandaram perguntas muito boas, estou respondendo na medida do possível. Eu tenho um pouco de dificuldade de falar em 30 segundos, né? Um sanguíneo bem autêntico que acaba falando um pouquinho demais. Então, vocês podem ver que a maioria das respostas tem dois ou três vídeos, normal. Vocês me desculpem, eu acabo me estendendo um pouquinho. Para mim, 30 segundos é quase que inadmissível falar sobre um assunto em 30 segundos. Ainda mais perguntas tão pertinentes como vocês têm feito, né? Pois bem, então, uma das perguntas que foi feita lá na caixinha, em uma das caixinhas, foi sobre os animais. E eu fiquei, assim, eu respondi, né? A pessoa perguntava se... Ao padre Marcelo Tenório. Deus abençoe, padre. Sua bênção também. Que alegria tê-lo aqui. Que bênção. Então, as pessoas perguntaram sobre os animais. Se os animais têm alma. E até colocou um padre lá no meio, não vou entrar nesse mérito. E eu respondi, mas eu fui procurar no catecismo, né? Tá aqui a nossa fonte. Então aqui que deve ser a nossa pesquisa sempre. Se o que eu falar está aqui, está correto. Se o que eu falar não está aqui, não acredite no padre, acredite sempre no catecismo da Igreja Católica, tá bom? Eu pesquisei aqui, tem dois números que falam sobre esse assunto. Dois números que falam sobre esse assunto, tá bom? É o número 2417, 2418, tá bom? 2417, 2418. Eu vou ler fora da ordem, porque para a reflexão aqui vai ser mais interessante dessa forma, tá bom? Vamos lá. Começar com 2418, porque hoje tem uma tendência enorme, né, em romantizar as coisas. Então, porque os bichinhos daqui, os bichinhos dali, os bichinhos de cá, os bichinhos de lá. Vejam bem, quando nós falamos que os animais não têm alma imortal, quando nós falamos que os animais não vão para o céu, né, essa é a doutrina católica, os animais não vão para o céu, os animais não têm alma imortal, não quer dizer que nós estejamos dizendo que os animais não têm a sua dignidade, não estamos dizendo que os animais não fazem parte da criação de Deus, fazem parte da criação de Deus, devem ser respeitados, devem ser cuidados por nós, né? Nós temos a missão de cuidar da criação de Deus. Mas o ser humano, ele é o ápice da criação de Deus. Vejam bem, o ser humano é o ápice da criação de Deus. É o que tem de mais digno, né? Façamos a nossa imagem e semelhança, né? O homem, quando foi criado, foi passado diante dele todos os animais, não foi encontrado nenhum semelhante a ele, nenhum do nível dele. Então, Deus criou a mulher como a companheira para o homem. Não há entre os animais nenhum que tenha a dignidade do ser humano. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Os animais não. Os animais estão a serviço do ser humano. Repito, isso não significa que o ser humano deva maltratar os animais. Pelo contrário, a missão do ser humano é cuidar dos animais. Então vou ler aqui o catecismo para nós entendermos. 2418. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar as suas vidas. É contrário à dignidade humana fazer os animais sofrerem inutilmente e desperdiçar as suas vidas. Então, por exemplo, né, a caça por si só, para não se alimentar, entraria aqui, né? Torturar os animais por um prazer, né, que para mim é doentio. Torturar os animais por um prazer doentio. Isso é contrário à dignidade humana. Certo? Ponto. Mas olha o que continua dizendo. É igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar as misérias dos homens.
é igualmente indigno gastar com eles o que deveria prioritariamente aliviar a miséria dos homens. É indigno do ser humano gastar com animais o que eu poderia ajudar o ser humano na sua miséria. Olha isso, hein? Catecismo da Igreja Católica. Tá aqui. É indigno dar aos animais um tratamento privando o ser humano daquilo que lhe convém. Pode-se amar os animais, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Catecismo da Igreja Católica, 2418. Pode-se amar os animais, vírgula, porém não se deve orientar para eles o afeto devido exclusivamente às pessoas. Ah, o meu filho. Animal não é filho. Animal não é filho. Tá? Isso não é católico. Se eu digo, esses dias eu vi um postzinho, alguma coisa assim. Não, porque se tiver um animal e tiver uma... Se o seu cachorrinho, se você tiver que escolher entre o seu cachorrinho e um desconhecido, quem você salvaria, o seu cachorro ou o desconhecido? Aí a pessoa disse, eu salvaria o meu cachorro. E a pessoa disse, ainda digo mais, dependendo do conhecido, eu preferia ainda salvar o meu cachorro do que salvar algum dos conhecidos meus. Isso é absurdo para um católico. Isso é inadmissível para um católico. Entre um animal e um ser humano, nunca o animal está acima do ser humano em dignidade. Ah, mas as pessoas fazem coisas ruins e os bichinhos são amorosos e são fiéis aos seus donos. Nunca um animal está em dignidade acima do ser humano. Eu vou ler agora o 2417. É mais polêmico do que esse aqui ainda que eu li. Escutem. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. Deus criou o homem à sua imagem e confiou os animais para que nós administrássemos. Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Ai, porque é um absurdo fazer vestes com peles de animais. Não na visão católica. Não para o católico. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para a cura ou salvar vidas humanas. Vou repetir essa parte, hein? Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar as vidas humanas. A vida humana, ela vale mais do que a vida de um animal. Nunca podemos colocar um animal em dignidade acima do ser humano. Eu vou repetir mais uma vez. O ser humano precisa cuidar dos animais. O ser humano tem a missão, como imagem e semelhança de Deus, de cuidar dos animais. Porém, nunca, em hipótese alguma, em dignidade, um animal vai estar acima do ser humano. Isso é uma visão muito distorcida e muito errada, tá bom? Então eu queria complementar a minha resposta com o Catecismo da Igreja Católica. Repito, 2417, 2418 são os números do Catecismo que eu estou explicando aqui para vocês. Se tiverem dúvidas, podem procurar e podem ler também lá no Catecismo de vocês, tá bom? Eu queria gravar esse vídeo para dar essa resposta um pouco mais ampla, um pouquinho mais aprofundada. Espero ter respondido. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai comentando e vai respondendo, tá bom? Deus abençoe.